Boa noite, estamos aqui com mais um encontro do Memórias do Teatro Andreense, um projeto que eu toco com o meu amigo do coração, Cássio Castellan, lá no YouTube do Teatro da Conspiração. E aqui no Instagram a gente faz a versão academia. Lá no Instagram a gente se encontra com várias pessoas a cada vez. E aqui a gente encontra no tete a tete um pesquisador ou uma pesquisadora que tenha tomado o teatro andreense como tema do seu trabalho. Boa noite, Vilma, nossa convidada já está aqui, Vilma Campos. Boa noite, Débora. Boa noite, Luiz. Boa noite, Marcos Lemes, querido. Maninha, querida. Estamos aqui no Instagram, mas depois o Mauro Martorelli vai subir esse encontro lá para o YouTube do Teatro da Conspiração. É um trabalho conjunto, um trabalho voluntário que a gente faz por amor ao teatro e à memória, ao registro memorialístico. Tanta gente que passou, que fez e faz o teatro em Santo André e no ABC, e a gente achou importante usar a tecnologia para esses encontros, agora ficou mais fácil. E hoje, então, nós vamos conversar com a professora doutora Vilma Campos a respeito da sua pesquisa para o doutorado. Boa noite, Pércio. A pesquisa versou sobre a Escola Livre de Teatro e o título é Estações e Trilhos da Escola Livre de Teatro de Santo André, de 1990 ao ano 2000. A Escola Livre este ano, completa 30 anos de existência e Vilma, na sua pesquisa, focou os 10 primeiros anos. Se tiverem perguntas, quiserem fazer comentários, vai ficar aberto aqui e eu vou chamar a Vilma já para a gente começar. Ver. Minha linda. Boa noite, Oiê. você está me ouvindo? Eu tô, e você, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Estou E te hoje ouvindo. você está falando de onde? Eu estou falando de Mongaguá, no Hum, litoral, na Você, Baixada Santista. você está cada dia num lugar? Você é uma pessoa do Andarilho. mundo? Do mundo, né? Muito bem, querida, muito bem-vinda ao projeto Memórias do Teatro Andreense. É muita alegria ter você aqui para falar sobre a sua pesquisa. É, Eu que agradeço, Adélia. É sempre uma honra, né, falar com você e falar da pesquisa, então melhor ainda, né? isso. A sua pesquisa, a sua dissertação de mestrado foi sobre pedagogia do teatro e a tese de doutorado, então, sobre a escola livre. Eu quero começar, Vilma, Hum, foi defendida na ECA, o seu mestrado, e o doutorado na UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Então, queria começar fazendo uma provocação. Nós temos uma hora e pouco para conversar. O microfone vai ser seu a maior parte do tempo. Eu estou aqui para provocação e para ser a chata do tempo, tá bom? A, a primeira provocação é a, é, a primeira provocação é a seguinte: você participou como aluna da primeira turma da Escola Livre. E aí depois você em 2010, defende a sua tese sobre a escola livre. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa mudança de ponto uhum. de vista, né, da experiência de aluna, da experiência de pesquisadora, e falasse sobre a pesquisa em si, essa questão das estações e dos trilhos, das janelas, das paisagens. A palavra é sua, minha querida. O nosso objetivo aqui
divulgar essa tese, estimular as pessoas a procurarem e também a efetivarem suas próprias pesquisas. Então, agora é com você. Boa noite para quem acabou de chegar. Boa noite a todas e a todos que estão aqui ao vivo, né? Victor Pércio, Marcos Lemes, grandes amigos aí, as pessoas chegando. Então, tanto vocês que estão vendo agora, como quem vai ver depois, né, no YouTube. Então, eu peço licença para chegar aqui, né, agradecendo muito a Adélia, porque realmente é uma honra imensa poder falar desse tema, poder revisitar, poder olhar para a memória, né? Essa primeira provocação que você faz, né? Então, assim, olhar ali para Vilma, 1990, 26 anos, indo cursar uma escola de teatro, né? Porque não fui eu que fui à escola, foi a escola que veio a mim, né? Porque foi uma possibilidade ali de estar... Peraí, deixa eu desligar meu computador aqui, senão vai atrapalhar. Espera só um pouquinho. Desculpa. E então, assim, né? Então, tinha acabado, né? A recém-criada Escola Livre, em 1990. Então, assim, eu naquele momento falei, não, eu quero fazer teatro. Então, assim, foi uma experiência vivida, né? Simplesmente não tinha a mínima noção do que ia acontecer depois, né? Estava apenas vivendo aquele momento. Para a gente em Santo André, naquele momento, era muito difícil, né? Assim, você poder estudar de uma maneira mais aprofundada, né, uma arte como as artes cênicas. A gente tinha ali a FATEA, né, que tinha um curso de licenciatura em educação artística, bem nos moldes antigos ainda, né, aquela questão da licenciatura curta. Então, assim, foi uma oportunidade muito linda, né, que eu falei, não, eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, foi isso, né, fui viver essa experiência. Na verdade, nem pensava se eu ia ser artista, o que eu, né? Eu era apenas uma professora que usava teatro na sala de aula, né? E falei, não, quero estudar isso para fazer isso mais direitinho, né? Vamos fazer isso de uma maneira com propriedade. Então, assim, foi um momento muito maravilhoso, muito mágico, e que eu vivi, né, todo esse período aí da Escola Livre. E depois continuei fazendo teatro, continuei dando aula e jamais imaginei que um dia eu pudesse revisitar, né? Então, terminei lá meu curso na metade dos anos 90, continuei dando minhas aulas em Santo André e num determinado momento, já passado aí, já mais 90, 2000, passados mais de 10 anos, né, que eu tinha estudado, eu resolvi migrar para Minas Gerais, para, né, uma trajetória aí acadêmica, né, como você falou, aí fiz o meu mestrado, eu estava fazendo meu mestrado nessa área, na área de pedagogia do teatro, e a tendência seria, né, em 2005 eu efetivo, né, na UFO, num curso de graduação em teatro, dentro de uma área que era de pedagogia. Então, a tendência seria eu fazer um doutorado na área de educação, na área de teatro, mais voltado à pedagogia. E aí eu me enveredo, né, em 2008, acabo fazendo o doutorado na própria cidade de Uberlândia, né, e revisitando esse meu passado, né, um lugar que era mesmo passado, tanto de tempo quanto de espaço, porque eu já não morava, já não tinha mais uma relação, né, cotidiana com a cidade. Em 2008 já tinha mudado, fazia 3 anos, né, mas já fazia mais tempo que eu estava longe da cidade, porque eu tive umas idas e voltas, né, antes dessa ida mais definitiva para Uberlândia. Então, assim, foi uma coisa assim inesperada. E aí eu quero contar, eu sempre conto isso, então quem já me ouviu falar sobre a tese vai ouvir pela milésima vez, porque eu sempre digo isso, né? Que quando eu resolvo escolher esse tema, né? Em 2008, estava havendo um evento lá em Uberlândia que chamava Encontro do Cerrado, e que a gente levou vários, né? Eu falo a gente porque foi um grupo, na verdade, de teatro que organizou esse evento, mas em parceria com a universidade. Então, boa parte da programação aconteceu dentro do campus da universidade, ali do edifício onde eu trabalhava, onde eu dava aula.
E um desses convidados, né, foi o Celso Frateschi, que na época ele estava à frente da Funarte, né? E um outro convidado foi o Luiz Alberto de Abreu, que foi para dar uma conferência, e eu estava bem naquele, assim, bem em dúvida, o que, que eu falo, o que, que eu não falo, e, enfim, tinha 3, 4 temas que a gente sempre, quando vai escolher uma pesquisa, sempre fica em dúvida, né? Porque é uma coisa que vai te acompanhar por 4 anos, então você tem que, né, escolher aquilo que você realmente deseja, sua paixão, seu, né, que brilha seu olho. E aí eu lembro que o Abreu, essa é a história que eu repito sempre, o Abreu entrou na sala onde a gente dava aula, uma sala com o pé direito alto, bem bonita, uma sala bem ampla, e ele olhou e falou assim, nossa, eu adoraria dar aula neste lugar. E aquilo foi uma flecha, sabe, uma flecha que chega e fala assim, é aqui que você tem que falar. Se teu mestre está dizendo que gostaria de estar nesse lugar, e você está nesse lugar, e você só está porque teve um mestre como ele e outros mestres também. Aqui, quando eu falo do Abreu, né, uma representação. Claro que muitos outros mestres passaram por mim, né? Eu passei por eles, na verdade. E aí, falei, não, eu tenho que falar desse lugar. E aí foi nesse momento, né, que eu escolhi, assim, foi, né, sabe aqueles momentos que a gente lembra que tem data, tem hora, minuto e segundo, né? Então foi esse momento. Claro que teve outros acontecimentos, como a própria fala do Celso Frateschi na abertura, ela foi bem provocativa, né? E teve outros momentos, mas essa do Abreu foi a flecha certeira, né? E eu falei, não, é desse lugar que eu quero falar. E aí fui tentando em alguns programas, né? Eu até teria feito em outro programa, teria feito nas artes cênicas, teria feito na educação, porque na verdade é sobre uma escola, então assim, tem tudo a ver com pedagogia, mas o programa que me aceitou naquele momento foi o programa de história, a quem eu sou muito grata, a minha orientadora, a Kátia Paranhos, né, que me aceitou, né? E na época eu fiquei até assim, né? Mas na história, você, uma professora, no curso de graduação em teatro, né? Então tinha até um pouco assim, né? Um constrangimento, será que é isso mesmo? E hoje eu tenho muito orgulho de ter tido a coragem de começar uma área completamente nova, porque eu era e ainda sou uma analfabeta em história, né? Porque é isso, a gente na nossa educação formalizada, infelizmente a gente vê fatos muito esparsos e a gente não tem uma consciência histórica, né? Então ali no doutorado, muitas vezes eu tive assim que voltar na base, ler coisas assim que eram muito, né, assim, até para outros pesquisadores que estavam ali, às vezes minha pergunta podia soar como uma coisa assim, nossa, mas como ela não sabe disso, né? Mas como eu era estrangeira, literalmente não sou na cidade, né, na universidade, porque é isso, eu sou nascida em Santo André, sou andreense, né, mas ali estava nesse lugar também do conhecimento estrangeiro, então era até bom, porque eu podia, né, me dar esse lugar também de que você não pertence, também te dá certa liberdade, então eu podia fazer certas perguntas, então sou muito grata, assim, porque realmente eu hoje, né, com o distanciamento, porque isso é uma pesquisa que fala de 10 anos bem específicos, de 90 a 2000, né? Hoje eu estou em 2021, então há 30 anos de distância de quando eu vivi a experiência, né? E há 10 anos de distância da defesa desse doutorado. A defesa foi em 2011, né? Em agosto, dia 5 de agosto de 2011, e então nós estamos em 2021, então já tem, né, 10 anos aí, então tem um distanciamento que hoje eu falo assim, não teria lugar mais oportuno para essa tese ser defendida do que um instituto de história, né? Porque realmente a minha intenção foi naquele momento historicizar, né? Então assim, a Vilma lá de 90 com 26 anos vive a experiência e a Vilma de 2008 a 2010 revisita essa experiência, né? Esses 10 anos vividos, né? Com esse olhar histórico, e hoje a Vilma, em 2021, olha, né? E fala assim, nossa, faz sentido ser na história. Hoje é uma memória, já era uma memória naquele momento, mas hoje eu tenho
um pouquinho mais de distanciamento para olhar, né, para esse período, e ao mesmo tempo que eu vejo que é uma distância, nosso mundo mudou muito, né, particularmente, não só nesse último ano e meio, por motivos óbvios, mas ele vem mudando, né, com muita ligeireza, mas ao mesmo tempo eu falo assim, ela é extremamente atual, porque também nós temos vivido na nossa atualidade retrocessos históricos, então eu vejo que hoje a experiência fundante lá em 90, ela é extremamente avançada, não só para aquele período, mas para os dias de hoje, porque nós voltamos muito no tempo, então eu lembro até quando eu defendia, as pessoas falavam, você devia publicar tese, aí eu olhava e falava assim, não, na verdade eu não dava muita importância, eu acabei de falar isso em casa, eu falei assim, nossa, e aí, né, por isso que eu agradeço muito o seu convite, porque realmente é uma oportunidade de olhar, né, e eu falei assim, nossa, realmente, né, quando eu pego de novo, começo a refletir sobre esse assunto, eu falo assim, nossa, as memórias desses narradores que vivenciaram nesse período, elas lançam uma luzinha, um farol para a gente olhar para o nosso presente e para o nosso futuro. Então, eu vejo não mais só como um olhar para o passado, né? Uhum. Sei. E para quem não sabe, a Escola Livre de Teatro de Santo André está localizada num distrito de Santo André, num subdistrito, que é Santa Terezinha, e ocupa o Teatro Distrital Conchita de Moraes. Para chegar lá, na primeira turma, que foi a turma de que a Vilma fez parte, a maioria das pessoas ali que estavam como aprendizes eram da cidade. Uhum. Com o passar do tempo, com as novas turmas chegando, o acesso era via trem, porque naquele distrito tem uma estação chamada Prefeito Saladino. Então, o acesso à escola e a Utinga e a próprio Santo André, Capuava, a cidade de Santo André é cortada pelos trilhos, assim como São Bernardo é cortado pela Via Anchieta, Santo André é cortada pelos trilhos do trem, pela via férrea. E Vilma usa essa imagem para estruturar a tese. E a partir daí te convido a falar dessa estrutura e como é que isso conversa com a história Uhum. da escola. Primeiro porque é uma viagem, né? Porque eu precisei viajar no tempo e no espaço, né? Então, para fazer esse trabalho, como era um trabalho na história, eu tinha que consultar os documentos escritos, as matérias de jornais, os programas, as fotos, e também conversar, porque aí acabou a tese, ela não tinha essa intenção quando eu entrei, era mais na área de história cultural, né? Mas no decorrer da tese ela acabou se configurando como memória vinculada à história oral, então eu fiz muitas entrevistas, então cada vez que eu ia para Santo André era uma viagem, então então aí já tinha esse, né? Isso eu não tinha, tá? Eu estou falando isso agora para você, mas enquanto eu escrevia a tese, eu não tinha isso claro para mim, que eu fazia viagens e que isso poderia ter influenciado no treino, né? No momento que eu escrevi, o que está lá relatado, registrado no próprio doutorado, é que assim, as pessoas nas entrevistas, elas faziam muita menção ao trem, né, ao transporte, né, como você disse, porque é uma característica muito forte ali, né, de ser da proximidade geográfica ali da própria instalação da Escola Livre, né, ali muito, a pé mesmo, ali muito rapidinho, né, para a estação de trem, e era um momento, assim, que as pessoas não iam tão de carro, enfim, né, então, assim, muitos, né, eu lembro que isso nem foi entrevista para a tese, mas eu já tinha lido isso num outro documento, né, que os próprios parlapatões contam que eles estavam dando oficina, né, estavam trabalhando lá na Escola Livre, eles tinham, na verdade, era um núcleo, né, eu falei oficina, mas era um núcleo de circo que eles estavam trabalhando, e foi ali que eles tiveram uma ideia, conversando no trem, tiveram uma ideia de
criarem, né, de se juntarem num coletivo. Então, assim, várias das entrevistas as entrevistas trouxeram essa imagem do trem, porque não só porque eles viajavam, né, literalmente, indo até Santo André, mas também porque era uma viagem na própria trajetória deles, porque os colocava em movimentos. E antes de eu iniciar a pesquisa, quando eu escolho, né, também fazer a pesquisa, né, como eu disse, essa imagem do Abreu, tinha uma coisa assim que eu tinha muito claro, e tenho até hoje, que eu só pude estudar na Escola Livre porque houve uma política pública ali naquele momento que favoreceu que pessoas como eu, como você disse, né, grande parte ali era de Santo André, que pessoas como eu tivessem acesso, né? Então, porque tínhamos um governo preocupado e que colocava a cultura, a arte em primeiro lugar. Então, isso eu tinha muito claro. E quando eu comecei a fazer a tese, o que eu queria era desenvolver isso, era falar sobre política cultural, falar sobre, né, governos que colocam em prática a educação, a cultura, a arte, só que o que eu ouvi dos narradores não foi a política, né? Mas, ao mesmo tempo, é a política, porque eles colocaram as suas experiências, as suas vivências, o cotidiano, que é tão importante quanto, né, digamos assim, né, essas políticas que favorecem e que possibilitam. Então, por isso que eu escolho, porque eu entendo que se eu escolhesse capítulos para falar sobre a tese, não daria conta, né? Porque uma coisa que eu aprendi na história, e é uma das coisas que eu acho bárbaras, assim, por ter escolhido, né, por ter feito na história, é que a história, ela dá muita ênfase, não só ao que você escreve, mas ao como você escreve. Então, assim, é muito evidente que forma também é conteúdo. Então, quando eu escolho, né, a imagem do trem, e aí eu não tenho capítulos, eu tenho estações. Então, tenho a estação de Paranapiacaba, que seria o capítulo de introdução. Eu tenho, né, e aí eu vou dando os nomes das estações, estação de Santo André, que hoje é a estação Celso Daniel, que justamente foi, né, o prefeito à época da inauguração da Escola Livre. Então, eu fui me dando conta que usar essas imagens me ajudava a falar, né, dava, digamos assim, conseguia preencher, encarnar o que esses narradores estavam me contando. E aí, em vez de itens, eu tenho janelas. E aí eu coloco, né, porque uma das coisas que me foi colocada pela minha orientadora, eu acho que também eu não lembro se foi exatamente também na qualificação, ou se em algum momento ali de disciplinas, quando a gente, né, está fazendo doutorado, a gente geralmente fala muito do projeto, né? Então, os professores, os colegas, eles acabam interferindo. A gente geralmente fala da banca, da qualificação, mas esquece de falar desse convívio no cotidiano ali com os colegas pesquisadores, e que é muito importante. Então, eu não sei exatamente quando que isso foi mencionado para mim, né? Mas, assim, por não serem pessoas do teatro, então, quando eu falava assim, ai, Maria Thaís, Cacá Carvalho, nós que somos do teatro, nós sabemos quem é, mas um historiador, ele não sabe, né? Ele não tem a obrigação de saber. Então, e eles falavam isso para mim, mas eu fiquei com, né, tem curiosidade de saber de quem é que você está falando. E aí eu comecei a colocar fotos, né, em cada uma das janelas, e que eu vou usando as entrevistas, né, eu vou colocando fotos dessas figuras, assim, né, que foram entrevistadas. Então isso também dá esse movimento como alguém que está na janelinha do trem, né. Então, essa imagem, assim, realmente ela me ajuda. Então, isso porque são narrativas, assim, então, tem 3 conceitos que eu trabalhei, assim, digamos assim, que percorre toda a tese, né? Que um é esse de narrativa. Então, assim, na verdade, eu não uso a palavra depoentes, entrevistados, mas narradores, justamente porque ao falar eles usam imagens mesmo, assim, eles vão, né, conforme eles vão contando, né, a sua trajetória na Escola Livre. Outro conceito que eu trabalho muito é o conceito de memória, né, mas a memória como algo vivo, vou lá buscar em alguns autores da história, da sociologia. Um que eu queria dividir aqui com vocês, né, para não também encher a cabeça das pessoas com nomes, mas um só que eu gostaria de falar, né,
é um conceito de memória coletiva, né, que está no Halbaz, que chama, o livro dele é Memória Coletiva, porque assim, com muitas das entrevistas eu fiz de maneira grupal, então, por exemplo, reunindo, por exemplo, a turma que estudou comigo, né, que fez a mesma turma, formação, primeira formação. Depois, conversei com a turma de 97, que, por exemplo, fez lá o Nossa Cidade, a turma de 98. Então, fui reunindo as pessoas, porque como era muita gente, era inviável conversar individualmente. Então, eu fui percebendo que também, às vezes, a pessoa não lembra de alguma coisa, mas quando alguém menciona, aí ela fala, é mesmo. E é assim que funciona a memória. Hoje mesmo eu estava numa reunião de trabalho, né? Não tem nem nada a ver assim com o nosso tema aqui, mas aí eu não lembrava, por exemplo, quando porque eu fui para Uberlândia 2 vezes, eu não lembrava da primeira vez. Aí a pessoa falou assim, não, porque quando você foi, você também estava trabalhando conosco. É mesmo, eu não lembrava. Então, é uma memória social, porque a partir do outro é que eu me lembro, né? Então, assim, esse conceito me ajudou muito, né? Então, foi o segundo conceito. E o terceiro é o conceito de experiência, né? Que aí vem muito do Walter Benjamin, né? Vem também do Larossa, mas mais o Walter Benjamin, porque eu tive muito, assim, forte aquele texto dele, o narrador, né? E que ele fala dos narradores que voltaram, né? Depois da Primeira Guerra, que eles não tinham palavras. E muitas vezes eu voltava de Santo André, né? Eu falei que eu fazia as viagens, e aí eu não queria nem conversar. Eu falava assim, não, eu preciso de um tempo. E parecia que aquilo precisava me habitar primeiro para eu poder falar, né? Então, assim, esse conceito de experiência, então, assim, porque quando eu ia, né, para Santo André, eu vivia uma experiência, né? Aquilo me afetava, enfim, não só racionalmente, mentalmente, mas, né, emocionalmente, enfim, né, passava pelo meu corpo, pela percepção. Então, assim, foram 3 aspectos muito importantes e que eu acho que, assim, combinam muito, vem muito a calhar com essa ideia aí do trem, né, da estação, e a estação tem a ver com época, tem a ver com tempo, né? Então, acho que, assim, enfim, foi algo que a gente vai amadurecendo, né, porque eu tive também isso, eu acho que é importante falar, eu tive a felicidade, né, foi um pouco diferente no mestrado. O mestrado eu fiz trabalhando e estudando, como a maior parte das pessoas, dos pesquisadores realizam, mas no doutorado, como eu já era efetiva na universidade, eu tive a felicidade de fazer o doutorado em licença docente. Então, eu estava por conta de estudar, né? Então, eu acho que, assim, muito também do amadurecimento desses conceitos, dessas imagens. Então, é algo que eu devo a essa, digamos assim, foi um privilégio, né? De ter podido, né, num determinado momento eu fui para Cuba, né, que eu fiquei 4 meses, tive uma bolsa de doutorado, no momento em que nesse país ainda havia bolsas, eu não sei como que vai ser, com os cortes que a gente vai ouvindo todos os dias, né, mas eu tive essa felicidade de, durante 4 meses, viver em Cuba, porque existe uma escola lá, que é o Instituto Superior de Arte, o ISA, né, em que os professores são contratados não pelo seu grau acadêmico, e sim pela sua experiência artística. E também uma escola muito vinculada a um governo que acredita na arte, como a arte, a cultura, né, como gêneros de primeira necessidade. Então, eu fui para visitar, né, essa escola, tive um co-orientador lá, o Heberto, né, que também, assim, alguém a quem eu sou muito grata, professor Heberto, e lá, né, eu também, como aqui, né, no Brasil, nas entrevistas, eu vi que eu fui por causa dessa questão macro, né, política, mas o que eu vi lá foram as experiências, como cada ser humano, como cada artista, como cada estudante viveu a experiência. Então, de uma certa maneira, ela completou, né? Embora na tese eu nem fale muito de Cuba, mas hoje também eu vejo que é isso aqui. Como eu fui para Cuba em 2010, e a defesa foi em 2011,
foi muito próxima. Então, assim, eu acho que eu estava meio calada ainda. Então, tinha coisas com relação a Cuba que eu não conseguiria dizer naquele momento. Eu também voltei muito, né? E essa foi algo que a banca me provocou, né? Mas cadê Cuba? Sua, né? E aí eu lembro que eu respondi, né? O Tó foi um dos que cobraram, né? Você estava na defesa, você ouviu isso também? Assim, mas cadê Cuba? E eu lembro que eu respondi assim, não, tá nas entrelinhas, a maneira como eu organizei. Então, assim, não foi... na verdade, eu fui verdadeira, é isso mesmo. Mas se fosse hoje, com certeza eu daria, digamos assim, gastaria um pouquinho de tinta para falar sobre isso, né? Falaria de uma Uhum. maneira muito explícita. Então, acho que está muito implícito, né? Hoje eu tenho esse olhar um pouquinho mais crítico com relação à tese, né? Então, não sei se eu te respondi, Télia, se eu fugi pela Sim, tangente. a Não, gente não, a gente está caminhando, a gente está no trilho, não saímos do trilho. então tá bom. Se descarrilhar, você fala. Tá, disso que você falou, isso tudo me remeteu a várias coisas, e uma delas é quando você usa a palavra cotidiano, que Uhum, os narradores e as narradoras com quem você conversou e que falaram das suas memórias acerca da Escola Livre se pautaram muito mais no cotidiano do que no aspecto político, o mesmo pedagógico. E isso me fez lembrar a tese, a dissertação da Cristiane Takeda sobre o uhum, Teatro de Arte de Moscou, o cotidiano de uma lenda. uhum, E quando eu conversei com ela a respeito, ela falou que existe uma abordagem histórica que trata dos grandes fatos históricos e que, perfeito. de uma determinada altura para cá, começou a se colocar foco no cotidiano, nas Uhum, pequenas coisas, nos detalhes que são a estrutura dos grandes fatos. Então, uhum, quando você fala que você se deparou com o cotidiano nas falas, é esse cotidiano, essa coisa comezinha, rotineira, que constituiu esses 10 anos da Escola Livre que você aborda aí. É esse uhum, dia a dia, são esses questionamentos diários, esses ensaios, que é coisa mais cotidiana do que um ensaio teatral, algo que se uhum. repete, repete, repete até se formar um espetáculo. E então lembrei disso, Vilma. Você quer falar um pouco a respeito? Perfeito, porque isso, então, é uma coisa assim que realmente, né, nossa, muito lindo você trazer a memória da Takeda, porque é isso, tem a ver também muito com isso, da maneira como a gente estudou história, né, com os grandes heróis, os feitos, assim, como se as coisas acontecessem assim, né, e na verdade primeiro que um fato é sempre uma versão de um fato, né? Primeiramente, né? A verdade é qual verdade? A minha, a sua ou a verdade, né? Como diz o Sotigui, né? Então, assim, se tem duas pessoas, pelo menos três verdades você tem ali, né? Então, como é que você vai lidar com com isso, né? E outra é isso que são as pequenas coisas que fazem as grandes coisas. Então você vive, né? Então é isso, por isso o trem, porque o trem é uma coisa cotidiana que você vai e vem, né? Quando os narradores então citam uma imagem, né? Enfim, bati o olho um pouquinho antes aqui, falei, deixa eu revisitar a tese, aí bati o olho numa página, e aí era só para dar um exemplo aqui, né, para as pessoas que nos ouvem, né? Então, um trechinho assim de uma entrevista do Celso Frateschi, ele dizendo assim, quando fomos visitar o equipamento lá no Cata Preta, acho que hoje chama CESA, né? E aí tinha um pássaro na parede desenhado, e aí só que o pássaro tinha uma tinta vermelha, como se fosse sangue. E aí eu me lembrei que aquele equipamento tinha sido um dos mais contundentes na nossa gestão até 92.
E aí aquela imagem me fez pensar, nossa, eu não vou conseguir, foi quando eu saí da secretaria. Então, assim, foi uma coisa cotidiana, né? Eu nem sei se ele viu realmente esse pássaro, porque também a memória é isso, é como eu me lembro, pode nem ter sido um pássaro, mas de repente ele viu uma imagem e ele associou com o pássaro, né? Então, assim, é um fato do cotidiano que te leva a uma imagem e essa imagem você guarda, né? Você pode até depois reformular essa imagem. Eu não sei se hoje, se eu fosse fazer uma entrevista com ele hoje, se ele se lembraria desse momento e se ele daria a mesma leitura. Então, assim, essa leitura tem sentido para aquele momento que eu fiz a entrevista, que está lá na tese, tem data, né, tem hora, enfim, né, naquele momento. Então, por isso que eu acho que o cotidiano cabe muito, né? Então, essa história são desses momentos, né, que é feita a história. Então, a história ela está muito nesse lugar de refletir sobre esses pequenos acontecimentos e não nos grandiosos acontecimentos, que muitas vezes são uma falácia, né? Sim. Esses acontecimentos, igual falar assim, quando teve a missa do Brasil, do descobrimento do Brasil. Primeiro que não foi descobrimento, coisa nenhuma, foi invasão, né? E outra, né, como o Krenak fala num documentário que eu estou vendo agora, trabalhando com os alunos, né? Que ele fala assim, olha, gente, acreditar nessa missa, somos adultos. Então, quase que ele fala assim, é igual acreditar em Papai Noel, o coelhinho da Páscoa, né? Então, assim, quando a gente coloca esses fatos, né? Então, na verdade, são imagens que são colocadas nos livros, né? E nós acabamos reproduzindo isso como se isso fosse a verdade, né? Isso pode nem ter acontecido de verdade. Uhum. Sim. Deixa eu aproveitar aqui que fizeram alguns comentários, eu quero localizar um aqui específico. Mas antes de localizar, eu vi que entraram aqui o grupo, alguém do grupo Leia Mulheres do Recife. Seja como for, se ainda estiverem aqui, ou se alguém de Leia Mulheres assistir depois, eu faço um convite a que as leituras não sejam só de ficção, que os grupos leiam mulheres pesquisadoras, porque existem excelentes trabalhos que renderiam muita discussão, muita reflexão. Então, fica aqui a sugestão para que o projeto Leia Mulheres contemple pesquisadoras também. E o Igor Luiz escreve o seguinte: Vilma, sua tese, ela deveria ser lançada mesmo, muito caminho por todo caminho e palavras que encontramos nela. E o Pércio que diz que é tanta saudade que não cabe no peito. Então a gente tem, né? É verdade. Olha, o Igor então te estimulando aí a publicação da tese. Então, posso até contar uma coisa com relação à tese, assim, quando foi para ser porque é isso, a tese ela não está publicada, mas ela é acessível, né, na biblioteca da UFO, é só colocar o nome da tese lá, bibliotecas.ufo, né, enfim. Depois a gente coloca na legenda do vídeo. Ah, legal. E, então é isso, ela está acessível, só que eu lembro que, assim, eu tive uma grande crise quando foi para fazer esse arquivamento, porque quando foi entregue para a banca, aquilo que eu falei, né, forma é conteúdo. Então, eu dividi a tese em 5 volumes, né, que era a introdução, o capítulo, porque para mim é muito importante, assim, que a pessoa, ela abra, assim, essa é a primeira estação. Aí eu leio, tal, eu fechei a página. E aí eu começo um novo volume. Só que para a disponibilização na biblioteca, nessa disponibilização online, não era possível ser feito isso. Isso tinha que ser feito num único volume. Então, ele está num PDF único, né? E fora isso, tinha toda uma coisa que eu fiz ali, que era assim, colocar uma
folha transparente, que tinha o mapa ali, né, as estações, e aí no começo eu coloquei um bilhetinho de trem, né, e que aí eu convido, né, o leitor, falo assim, olha, você... vamos embarcar nessa, e a última frase da tese é, né, a composição não terá prosseguimento, por favor, desembarcar, que é o que a gente ouve, né, quando chega a linha chega ao fim, né. Então, assim, num determinado momento eu tive muita crise, assim, de falar assim, não, isso não é minha tese, não foi assim que eu escrevi para ser lido em 5 volumes, como, né, mas enfim, né. Hoje eu vejo que é muito bom que ela esteja disponível, porque é isso, né, você consegue acessar em qualquer lugar que você esteja que tenha internet, né? Mas é isso, hoje eu tenho vontade, sim, obrigada pelo incentivo aí nessa Isso. publicação. E a publicação vai ser do jeito que você quiser que seja, não é? Com bilhetinho, com mensagem, com QR Code que remeta a alguma coisa. Nossa, agora está muito avançado. Agora é a hora. Agora é a hora é agora. A hora é A hora agora. é agora. Então vamos lá, Vilma. Vamos falar um pouco então desses volumes para as pessoas terem ideia do que elas vão encontrar em cada um deles. Então, duas coisas que que eu acho que é importante assim ressaltar aqui, coisas que eu descobri no fazer, porque quando você vai para uma pesquisa, né, porque se o nosso objetivo aqui é incentivar novos pesquisadores, é muito importante, porque geralmente quando a gente fala de uma pesquisa que já foi feita, a gente fala com muita certeza, né, então assim, parece que você já entrou na pesquisa, assim, já sabendo tudo, e não é nada disso, né, a pesquisa te dá várias rasteiras, né, e eu posso citar pelo menos duas, né? Poderia citar muitas mais, mas duas assim que relampejam aqui, né? Só para fazer alusão de novo ao Benjamin, né? Que ele fala que é isso, né? Que a memória, né? Isso é algo que relampeja, né? Uma é assim, que eu achei que, né, voltando à questão dos fatos e do cotidiano, a Escola Livre foi fundada lá em 1990, agosto, primeira turma, eu entrei nessa primeira turma, ok, legal. Mas quando você vai conversar com as pessoas, você vê que para você falar desse acontecimento, isso realmente aconteceu, você precisa voltar no tempo, né? Então, esse primeiro volume, então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer todo um contexto que já havia ali, né, em Santo André. Então, falar do quase 1º de abril, que aconteceu naquele ano de 90, mas alguns meses antes, falar do movimento amador que existia em Santo André. Então, né, então, especialmente, então, eu não consigo olhar para a Escola Livre a partir, se eu fosse só nos documentos escritos, por mais que eu saiba que também, não estou falando que tudo que as pessoas falam é uma verdade também, é também uma versão dos fatos, mas eu vejo que ela é mais, digamos assim, mais em 3D do que seria um papel ali mais congelado, né? Ali um papel escrito, né? Porque as pessoas vão dando esses indícios, né? Então, ali eu preciso retornar um pouco no tempo, né? Falar de outros atores, falar de Antônio Petrin, falar de Sônia Guedes. Claro que eu não aprofundo isso, porque isso não é o objeto, né? Não é o foco, né? Então, então, esse foi uma primeira, assim, né? Tipo assim, que eu sabe assim, falei assim, não, mas, nossa, eu tô lendo essas coisas, eu vou escrever sobre isso, não, isso faz parte, né? Então, assim, a primeira driblada que a pesquisa te dá. E outra, né, das estações é a estação de Capuava. E eu escolho Capuava justamente porque Capuava é um lugar que não é lugar, que é o lugar que fica no limite ali, né? Que você tem Mauá, e você tem Santo André, e você tem o Capuava, que ali uma parte pertence a Mauá, outra parte pertence a... Então, eu imaginava que o período de 93 a 96, quando a escola estava... porque entrou uma outra administração, né, e não houve continuidade àquele projeto, então isso aí, né, como a gente lê no próprio catálogo da Escola Livre, né, como se essa página fosse uma página que nada está escrito. E quando eu vou para a pesquisa,
eu me dou conta que não é bem assim, que a escola existiu, porque a escola não é uma instituição. A escola são as pessoas. Então, se as pessoas continuaram a fazer, e eu sou uma testemunha, né, uma narradora também, além das pessoas que eu entrevistei, essas pessoas continuaram a fazer teatro, né? Pércio, que está aí, ou estava, não sei se está nesse momento exato, né? Vai lembrar do momento de Todos por Um, onde a gente ficou ali por 3 anos, onde Tiche vinha, né, de São Paulo, ensaiar conosco praticamente todas as noites. A escola estava ali, ela podia não estar institucionalizada na prefeitura, né, municipal, mas ela estava presente. Então, esse foi um segundo, né, um segundo tropeço que eu tive na pesquisa, que aí eu tive que engolir essa, falar assim, não, a escola estava aí. Porque quando você vai para a pesquisa, você fala assim, não, porque o legal foi de 90 a 92, porque ali sim, houve investimento, isso, aquilo. Então, assim, né, discurso, né? A prática é um pouco diferente. Então, é muito legal, assim, na hora que você vai organizar mesmo, né, esse material que você vai dialogando com as narradoras e com os narradores, porque foi esse material que foi me dando a possibilidade de trabalhar com esse formato, né, desses momentos. E aí eu cheguei só até o ano 2000, né? Então, 97 a 2000, eu achava que não tinha acontecido quase nada, entendeu? Porque imagina, só a retomada da escola, gente, isso é bobagem, porque já tinha acontecido de 90 a 92, e não é só uma retomada. Então, quando eu me debruço, converso com os narradores, então, todo aquele movimento que foi a nossa cidade, de retomada, então, assim, tudo isso está muito, o próprio fazer ali naquele momento da escola está muito linkado com os acontecimentos sociais, políticos, artísticos ali da cidade. E aí eu vejo que não é só isso, é muito mais do que isso, né? E eu tinha também uma pretensão, Adélia, acho que isso é bem importante, assim, porque aí quando eu fui para a história, né, falei assim, não, gente, vou falar, né, eu estava lá em 2011, foi a defesa, eu quero falar pelo menos 20 anos da escola, né? 90 até 2010, não, imagina, em 20 anos é nada, né? Um século é 100 anos, imagina, tem que falar pelo menos 10 anos, né? 20 anos. E aí, quando eu fui para a qualificação, na Nina, você tem muito material com 10 anos, porque nem passou ainda direito como se você estivesse num fogo. O fogo ainda nem passou e você nem apagou direito e você já está querendo contar. E hoje eu vejo que realmente a banca tinha razão, entendeu? E na época eu fiquei um pouco assim, imagina, eles não estão sabendo o que eles estão falando, porque tem tanta coisa legal, porque eu tinha... Então, é isso, eu tenho material até 2010, então eu entrevistei muita gente cujo material não foi aproveitado na tese, cujo material está inédito e que, inclusive, quem quiser ter acesso, é só entrar em contato, novas pesquisas, porque isso eu falei de um determinado momento, mesmo desse momento, há muitas outras versões e histórias que podem ser contadas, né? Eu até menciono isso nessa última estação, né? Eu comento assim que eu não poderia trair o meu tempo, então o meu lugar de fala é aquele momento que eu vivi e que outros viriam depois. Então, por exemplo, recentemente eu assisti o documentário que foi feito pela Escola Livre, eu fiquei muito feliz, né, de ver, né, uma geração jovem e falando né, e se colocando, porque eu acho que é isso mesmo, né? Então, hoje eu vejo que é isso, não tinha que falar mais que 10 anos, falei bastante, né? Mesmo parecendo para uma cronologia, assim, se a gente pensar em longa duração, né? Pode parecer pouco, mas não é pouco, né? Então, essa é a organização dos capítulos, assim, claro, falando bem resumidamente, porque eu também não quero ficar dando spoiler, né? Para as pessoas poderem ler, né?
Vamos, por falar em spoiler, ver o que o Pércio falou aqui, ó. O Pércio disse que está aqui. Esse delay da escola, o Esdras lembrou aqui a importância de outros núcleos autônomos, como o Singular Net. Perfeito, eu menciono exatamente nesse capítulo, né, que é essa estação em especial, eu menciono, né, o trabalho do Singular, o trabalho do NET, o trabalho dos grupos, né? Então, realmente, assim, a escola ela não parou, né? Ela, como eu já disse anteriormente, pode institucionalmente, então isso foi muito legal, assim. Porque como eu estava envolvida, né, nesse momento eu estava em Santo André ainda e fazendo teatro com um grupo, então assim, quando você chega a essa conclusão sem ser algo forçado, onde você realmente está ali lendo, vendo, refletindo, você fala assim, poxa, que legal, né? Porque é algo que eu não tinha consciência, né, sobre isso. Então foi muito legal, assim, foi uma das descobertas assim para mim mais estimulantes, né? Uhum. Aí vou Acho que eu beber um estou com pouquinho. problema de conexão. Não, tá ok. Vilma, embora você não queira dar spoiler, eu estou aqui com a sua tese e eu acho tão legal a gente falar, então, que na primeira estação de Paranapiacaba, você trabalha os antecedentes Uhum. e depois vai para o começo, né, da Escola Livre, os primeiros momentos da Escola Livre. Na segunda estação, você fala sobre esse período intervalar, né, quando a gestão, o partido, o PT saiu e entrou, acho que PTB, né? Uhum. E a terceira estação, que você dá o nome de Santo André, você fala da reabertura, você dá voz aos mestres e ao passado da Escola Livre ainda, fala dos processos criativos também, do último carro, das Uhum. aves, né? Uhum. Ainda nesse capítulo 4, você fala dos núcleos, né? Do núcleo de dramaturgia, do todo o movimento que houve em torno da nossa cidade, tanto o espetáculo teatral quanto a produção em audioficção, do núcleo de direção e do combo, né, da junção desses núcleos todos no processo. E depois no ponto de chegada. O que você aborda nesse ponto de chegada? Então, nesse ponto de chegada, né, ele até tripartido aí, né? Porque assim, eu falo, né, um pouco dessa questão das fontes, que eu abordei um pouquinho aqui, que é isso, a maior surpresa foi essa possibilidade de lidar com uma memória viva, né, e não com uma memória congelada, né? Essas fontes orais. Essa ideia de tempo, lugar, né, desse recorte, né, porque quando você faz a tese é isso, você sempre tem uma coisa bem mais grandiosa do que humanamente é possível fazer, né? Da escola como lugar de passagem, eu acho que esse talvez seja a, você pegou assim, porque pegar esse lugar de ponto de chegada, né? Porque é onde estão as conclusões, né? Então, essa conclusão de que a escola não é algo. Eu não posso falar a escola livre de teatro, são as escolas livres, porque em cada momento ela vai ter os seus desdobramentos, né? E quando você mencionou, né, da minha abordagem dos processos criativos, foi uma outra rasteira da pesquisa que eu achei que o principal era o núcleo de ator, o núcleo de formação, né? Como o filé mignon da escola. Só que, na verdade, né, os núcleos, eles, digamos assim, que são a cozinha, né?
e que por isso que eu falo que hoje ela está super atual, porque hoje, se a gente olhar para a escola, a quantidade de núcleos, né? Então, assim, não dá mais para pensar, né? Assim, esse meu pensamento da escola como lugar de formação do ator é um pensamento um pouco colonizado, né? Ainda, né? De pensar no ator como o ser, né, principal, e na verdade não é, né? Então, assim, então nessa escola lugar de passagem, então eu vejo muito isso, assim, que a escola, ela tem, né, várias vertentes, e aquilo que eu achava que era a vertente principal, não necessariamente é, e que ela vai tomando o seu tempo e seu lugar, né? Ela vai se modificando também. Hoje, também, né? Ela teria várias escolas livres, não só naquele momento, mas naquele momento também. Então, esse lugar de passagem é esse, né? E finalmente o desembarque, que na verdade nem é um item, mas esse jogo que eu faço, né, no final, assim, gente, acabou, porque aí parece assim que eu cansei de brincar disso, mas não é não, né? Porque, tipo assim, ó, gente, desembarca, não quero mais falar, quem quiser fale por mim, que eu, né, não vou mais falar, mas é um pouco esse lugar de cheguei, né? Assim como você tem um lugar de partida, você tem um lugar de chegada, né? E o quanto eu tenho certeza que a leitura da sua tese pode estimular a continuação da pesquisa, ou, se não usar a palavra continuação, Uhum. mas estimular novas pesquisas, novos trilhos, novas estradas, não é? Sim, com certeza, porque eu acho que assim, eu aproveitei assim muito pouco ainda, acho que tem muito a ser falado, né? Eu falei que eu falei bem pouco de Cuba, né? Mas se é um momento que eu consegui falar um pouquinho, foi nesse momento, porque aí eu falei um pouquinho de uma escola, né, que é a EITALC, que foi uma escola itinerante de teatro pela América Latina e pelo Caribe, né, que aconteceu assim, grande parte dela aconteceu em Cuba, então tinha um pouco, porque assim, é isso, nesse momento, e eu sei que em outros momentos a escola também teve, talvez estará ainda, né, essa coisa do território, né, que em determinados momentos a gente fez temporadas em centros comunitários, a gente fez aula na EMI, a gente trabalhou em praças, então assim, né, quando a gente fala assim, a escola é sediada no Teatro Conchita de Moraes, ok, existe um edifício, um quartel-general, né, embora a palavra, ainda mais nesses tempos, não é muito boa, não, quartel-general é péssimo, mas assim, QG é péssimo, mas você tem uma Uhum. referência, vamos usar essa palavra, talvez seja melhor, você tem, né, um lugar de referência, mas o lugar, não necessariamente, né? Então, essa ideia de escola itinerante, não sei, é uma provocação que eu faço ali também, que eu acho bem, bem Uhum. potente, né? Que acho que pode, sei lá, pode É, dar vieses para outras pesquisas também, né? isso me remete às outras escolas que foram criadas a partir da Escola Livre. O Perfeito. Galpão Cine Horto, tão Uhum, importante em Belo Horizonte, no Brasil, de tantas iniciativas, foi uhum, criado inspiradíssimo na Escola Livre. A Escola uhum. Viva de Teatro de Guarulhos, Uhum, também, a, o CLAC de São Bernardo, uhum. que a gente previa, né, um futuro tão bonito para ele, mas que foi encerrada, as atividades foram encerradas, também inspirado na Escola Livre. Então, o quanto ela se tornou uma referência. Ela não é algo inédito, ela também se baseou em outras, mas enquanto importância, né, naquele momento, ela detonou. Detonou também não é bom falar. Ela inspirou, Que bom, ela né? inspirou, estamos muito bélicas hoje. Ela inspirou a criação de outras escolas, né, Vilma?
Inclusive em Santo André, né, Adélia? Porque acho que isso é bem bacana, né? Agora eu estou tendo uma inserção aí pela EMEA nesse semestre, estou coordenando os trabalhos, né, nesse segundo semestre, e aí estou tendo um pouquinho, né, esse retorno, né, a esse lugar, né, assim, de fala, enfim, né? E aí, visitando ali os projetos políticos pedagógicos das escolas, né, da escola de dança, da escola, né, de cinema, né? Verdade. E então é muito interessante ver também como a experiência se desdobra, né? A própria EMI, porque a EMIA a irmã quase gêmea, né? Porque é mais ou menos no mesmo período. Eu falo quase gêmea nesse sentido, porque, claro, são escolas com públicos completamente diferentes, enfim, né? Tem uma irmandade ali, mas também tem a sua diferenciação. Até porque irmão não precisa ser igual, não, né? Pode ter o mesmo gene, mas, né? A coisa se divide. Então, e essas outras surgiram depois, né? Então, a escola de dança, a escola de cinema e vídeo, então elas vêm depois e também muito inspirado também nessa experiência. Então, foi bem legal você lembrar isso. Eu, em algum momento, toco, assim, muito de leve, assim, na tese, só, assim, citando mesmo. Eu não, né, nem descrevo muito a experiência do galpão, do Cine Horto, mas, como isso aparece em alguns narradores, a própria Maria Thaís, né, quando eu faço a entrevista com ela e com os primeiros mestres, ela menciona isso, que quando ela vai, né, para a academia, quando ela vai para a ECA, quando ela vai trabalhar com os grupos, então essa experiência está nela. Então, assim, a Escola Livre, ela também se enraiza nesses personagens, vai, entre aspas, né, personagens, mas nessas figuras, nesses seres, por onde eles vão. Então, assim, é isso. Eu vou para Uberlândia, por exemplo, no primeiro momento, foi antes de eu efetivar, eu vou primeiro só por 2 anos, por um contrato temporário lá em Uberlândia, e eu acabo trabalhando com um grupo, né? Que naquele momento está criando uma escola. E eles deram o nome à escola de Escola Livre do Grupo Pontapé. Por quê? De tanto que eu falava da Escola Livre de Teatro, acabou ficando o nome lá também, entendeu? Então, assim, quem não sabe essa história não vai ter essa, ai, que isso foi inspirado na Escola Livre, mas no fundo foi. Então, por que isso? Porque as pessoas, elas levam com elas. Então, por isso que foi para Guarulhos, por isso que, né, vai para Belo Horizonte, vai, né, para onde as pessoas estão, né? Sei que, por exemplo, o Vanildo e o Marcelo Giannini estão fazendo um lindíssimo trabalho lá em Alagoas, né? Dentro da universidade, porque também tem isso, a escola, ou outra, assim, que eu escorreguei legal nessa, né? Porque a gente, quando começa a escola livre, tinha muito um discurso, não queremos DRT, não sei o quê, é uma escola livre, essa bandeira do livre, né? Porque a academia como um lugar fechado, taraná, taraná, taraná. Só que a academia, ela também, ela se modifica, né? No decorrer desse período, por quê? Não estou falando que hoje ela é super aberta, não. Não é isso, não, né? Mas, assim como a escola livre são as pessoas, uma universidade, um curso, um departamento, um instituto, também são as pessoas que o fazem, né? Então, assim, é muito generalizante a gente falar assim, não, porque, né, são as academias que não, né? Então, assim, menos, menos, né? Não é só isso. Tem isso também, claro, que existe aí né, os enclausuramentos, as ilhas de excelência que né, realmente se encastelam, mas também existem universidades que muitas vezes podem ser até mais livres do que muitos cursos livres, né? Provocação. Entendi. Vilma, ótima finalização. Estamos aqui nos nossos finalmente, e então queria deixar que Vilma tem muito material ainda e que coloca à disposição. A gente anota tudo isso na legenda para Tá quem bom. quiser efetivar aí uma pesquisa a respeito da Escola Livre. Estações e Trilhos da Escola Livre de Teatro de Santo André, 1990-2000,
da professora doutora, como é que está seu nome na plataforma para busca da Para tese? busca é o nome inteiro, Vilma Campos dos Santos Leite. Se colocar lá o nome inteirinho lá na biblioteca, vai aparecer a tese, vai aparecer alguns trabalhos de orientandos, mas a tese aparece também. Uhum. E a gente também coloca esse nome todo completo, a referência na legenda, e também o que você falou da memória coletiva, a gente pode citar o livro, não é? E agora com Legal. você, minha querida, que alegria te encontrar aqui Ai, mais uma vez, eu que acompanhei lá a defesa, né? Acompanhei quando você falou sobre a tese lá na Escola Livre, e agora que alegria ter você no projeto Memórias do Teatro Andreense. Então, eu já encerro aqui a minha participação agradecendo todo mundo que circulou por aqui, muita gente, anotei o nome de todo mundo, agradeço de coração a quem vier assistir e deixo as palavras finais aqui para a professora doutora Vilma Campos. Ai, Adélia, eu só tenho a agradecer você, que é sempre uma querida, uma pessoa, assim, é muito estimulante, assim, né? Você é uma pessoa, assim, que nos motiva muito, então, assim, é uma honra mesmo estar aqui com você, né? Você me provocou a revisitar esse material, muito bom, porque a gente não pode se distanciar muito dele, né? Faz parte, então, esse retorno, porque faz parte da minha história também, né? Então não tem porquê se distanciar tanto assim. Então, assim, estou muito feliz mesmo com essa possibilidade que você está me dando. E eu quero terminar lendo uma frase da tese que eu já disse com outras palavras, mas eu acho que ela resume de uma certa maneira, tá? São 2 linhas. Assim, há estações dentro de uma escola, que é um organismo vivo, como a LT. Um tempo de voltar-se para si mesma e um tempo de partir. São tempos e são passagens. Gratidão.